Você já deixou de fazer algo que queria por medo da opinião das outras pessoas? Talvez tenha escolhido uma profissão para atender as expectativas da família, evitado expressar uma opinião para não criar conflitos ou aceitado responsabilidades que não gostaria de assumir. Em maior ou menor grau, todos nós já passamos por isso. Mas e se a busca pela aprovação dos outros for justamente o que nos impede de viver com liberdade? Essa é a ideia central de A Coragem de Não Agradar, escrito por Ishiro Kishimi e Fumitake Koga, baseado na psicologia de Alfred Adler. Apesar do título, o livro não incentiva egoísmo nem a falta de empatia. A proposta é mostrar que uma vida plena depende de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, em vez de viver tentando corresponder às expectativas alheias. A obra é apresentada como um diálogo entre um jovem que acredita que a infelicidade é consequência do passado e das circunstâncias, e um filósofo que desafia essa visão utilizando os princípios da psicologia adleriana. Logo no início surge uma afirmação que parece contrariar o senso comum. As pessoas podem mudar. Segundo Adler, o passado influencia quem somos, mas não determina quem seremos. As experiências vividas fazem parte da nossa história, porém não precisam definir o nosso futuro. Essa ideia muda completamente a forma como enxergamos a responsabilidade. Em vez de acreditar que estamos presos ao que aconteceu conosco, passamos a reconhecer que sempre existe a possibilidade de escolher um novo caminho. Os autores defendem que a liberdade começa quando deixamos de usar o passado como justificativa para permanecer onde estamos e assumimos o protagonismo da nossa própria vida. Esse é o ponto de partida de todo o livro. A partir dessa ideia, Adler apresenta um caminho para viver com mais autonomia, fortalecer os relacionamentos e construir uma felicidade que não dependa da aprovação dos outros. Depois de afirmar que somos capazes de mudar, o livro apresenta outro conceito fundamental, a necessidade de aprovação. Segundo Adler, muitas pessoas vivem tentando atender às expectativas dos outros. Escolhem um caminho profissional, evitam dizer o que pensam ou deixam de tomar decisões importantes por medo de serem criticadas. O problema é que essa busca nunca termina. Sempre haverá alguém que discordará das suas escolhas. Se condicionarmos nossa felicidade à aprovação de todos, estaremos entregando o controle da nossa vida às opiniões alheias. Isso não significa ignorar conselhos ou agir sem consideração pelos outros. Ouvir diferentes pontos de vista é importante. A diferença é que a decisão final deve ser nossa. Os autores afirmam que liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas viver de acordo com os próprios valores, mesmo sabendo que algumas pessoas podem não concordar. É por isso que o livro recebe o título A Coragem de Não Agradar. Essa coragem não consiste em provocar ou desrespeitar os outros. Consiste em aceitar que é impossível ser aprovado por todos e ainda assim seguir um caminho coerente com aquilo que acreditamos. Quando deixamos de buscar aprovação a qualquer custo, passamos a agir com mais autenticidade. Em vez de viver para atender às expectativas alheias, começamos a construir uma vida baseada nas nossas próprias escolhas. Para Adler, muitos dos conflitos que enfrentamos surgem porque tentamos controlar aquilo que não está sob nossa responsabilidade. É daí que nasce um dos conceitos mais importantes do livro, a separação das tarefas. O filósofo propõe uma pergunta simples: de quem é essa tarefa? Imagine que você se dedique ao máximo em um processo seletivo. Estudar, preparar-se e dar o seu melhor é sua responsabilidade, mas a decisão de contratar pertence à empresa. O mesmo acontece nos relacionamentos. Você pode agir com respeito, honestidade, carinho, mas não pode controlar o que a outra pessoa vai sentir ou decidir em relação a você. Segundo Adler, grande parte do nosso sofrimento vem da tentativa de controlar as escolhas, as opiniões e as reações dos outros. Como isso é impossível, acabamos vivendo frustrados. A separação das tarefas nos convida a concentrar a energia apenas naquilo que realmente depende de nós, nossas atitudes, nossas decisões e a forma como respondemos às situações. Isso não significa deixar de ajudar ou de aconselhar quem amamos. Significa reconhecer que cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas e pelas consequências delas. Quando entendemos esse princípio, os relacionamentos se tornam mais saudáveis. Há menos cobranças, menos necessidade de controle e mais respeito pela liberdade do outro. No entanto, mesmo aprendendo a respeitar os limites da nossa responsabilidade, ainda existe um desafio importante: a tendência de nos compararmos constantemente com outra pessoa. Outro tema importante do livro é o sentimento de inferioridade. Segundo Adler, sentir-se inferior não é um defeito. Todos nós encontramos pessoas mais experientes, mais talentosas ou que já alcançaram objetivos que ainda buscamos. Essa percepção pode inclusive ser um incentivo para aprender e evoluir.
O problema surge quando esse sentimento se transforma em um complexo de inferioridade. Em vez de enxergar uma oportunidade de crescimento, a pessoa passa a acreditar que nunca será capaz de mudar ou de alcançar seus objetivos. Os autores também alertam para o perigo da comparação constante. Sempre haverá alguém mais rico, mais inteligente ou mais bem-sucedido. Se medirmos nosso valor apenas em relação aos outros, dificilmente estaremos satisfeitos. Por isso, Adler propõe uma mudança de foco. Compare-se apenas com quem você foi ontem. O verdadeiro progresso não está em superar outras pessoas, mas em perceber a própria evolução. Cada pequeno avanço merece ser valorizado. Aprender uma nova habilidade, desenvolver mais disciplina ou lidar melhor com as dificuldades já representa crescimento. Quando deixamos de competir com todos ao nosso redor, conseguimos direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa, tornar-nos uma versão melhor de nós mesmos. Depois de explicar que não devemos medir nosso valor pela comparação com os outros, Adler apresenta outro conceito fundamental, o senso de comunidade. Segundo o autor, o ser humano não encontra felicidade vivendo apenas para si mesmo. Somos naturalmente sociais e nos realizamos quando percebemos que fazemos parte de algo maior. Isso não significa agradar a todos ou colocar as necessidades dos outros sempre acima das nossas. Significa compreender que nossas ações podem contribuir para a vida das pessoas ao nosso redor. No trabalho, por exemplo, o foco deixa de ser apenas conquistar reconhecimento ou promoções. A pergunta passa a ser: como posso gerar valor com aquilo que faço? Nos relacionamentos, a lógica é a mesma. Em vez de pensar apenas no que podemos receber, passamos a refletir sobre como podemos construir relações baseadas em respeito, cooperação e confiança. Os autores afirmam que esse sentimento de pertencimento fortalece a autoestima. Quando percebemos que somos úteis e que nossa presença faz diferença, deixamos de depender tanto da aprovação externa. Adler acredita que a verdadeira confiança não nasce dos elogios, mas da certeza de que estamos vivendo de acordo com nossos valores e contribuindo de maneira positiva para o mundo. Esse é um caminho muito mais sólido para a felicidade, porque não depende da opinião das outras pessoas. Um dos alertas mais importantes do livro é sobre a busca constante por reconhecimento. É natural gostar de ser elogiado e ter o próprio esforço valorizado. O problema começa quando fazemos disso a principal fonte da nossa autoestima. Segundo Adler, quem depende de reconhecimento dos outros acaba vivendo em função das expectativas alheias. Trabalha para receber aplausos, toma decisões para evitar críticas e mede o próprio valor pela aprovação que recebe. Essa postura cria uma dependência difícil de sustentar. Afinal, o reconhecimento nem sempre vem, mesmo quando fazemos um bom trabalho. Os autores defendem que a motivação mais saudável é a satisfação de agir de acordo com os próprios princípios. Quando sabemos que fizemos o nosso melhor, a ausência de elogios deixa de ser um motivo para desistir. Isso não significa perder a ambição ou deixar de buscar resultados. Significa apenas que o reconhecimento passa a ser uma consequência e não o objetivo principal. Essa mudança também transforma a forma como lidamos com o sucesso dos outros. Em vez de enxergá-lo como uma ameaça, podemos vê-lo como a conquista de alguém que seguiu o próprio caminho. No fim das contas, a pergunta mais importante deixa de ser: o que os outros pensam de mim? E passa a ser: estou vivendo de acordo com aquilo em que acredito? Para Adler, essa é a base de uma vida autêntica. Ao longo desse livro, vimos que muitas das dificuldades que enfrentamos não estão apenas nas circunstâncias, mas na forma como escolhemos enxergá-las. Adler nos convida a abandonar a ideia de que somos prisioneiros do passado e a assumir a responsabilidade pelas decisões que tomamos a partir de agora. Embora não possamos mudar o que aconteceu, podemos decidir como vamos seguir em frente. Também aprendemos que buscar a aprovação de todos é uma meta impossível. Sempre haverá pessoas que concordam conosco e outras que não. Por isso, a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de viver para atender às expectativas alheias e passamos a agir de acordo com nossos próprios valores. Outro ensinamento marcante é a separação das tarefas. Nem tudo depende de nós. E aceitar esse limite torna a vida mais leve. Devemos fazer a nossa parte com dedicação, mas compreender que as escolhas e reações dos outros pertencem a eles. O livro também mostra que o sentimento de inferioridade pode ser um incentivo para crescer, desde que não o transformemos em uma desculpa para desistir. O objetivo não é ser melhor do que os outros, mas melhor do que nós éramos. Por fim, Adler nos lembra que uma vida feliz não é construída pela busca incessante por reconhecimento, mas pelo senso de contribuição. Quando usamos nossas capacidades para gerar valor e viver de forma coerente com nossos princípios, a necessidade da aprovação perde força. Essa talvez seja a maior mensagem de A Coragem de Não Agradar.
A felicidade exige coragem. Coragem para fazer escolhas, assumir responsabilidades, aceitar críticas e seguir um caminho que faça sentido para você, mesmo que nem todos concordem. Se você se identificou com essas ideias, vale a pena ler a obra completa. Em um resumo, é possível apresentar os principais conceitos, mas a riqueza dos diálogos entre o jovem e o filósofo torna a experiência da leitura ainda mais profunda. No próximo vídeo da nossa série 100 livros para transformar sua vida, vamos conhecer Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, uma obra que mostra como encontrar propósito mesmo diante das maiores adversidades da vida. E se este resumo despertou seu interesse pela obra, considere ler o livro completo. Além de aprofundar os conceitos apresentados aqui, você desenvolverá um hábito que pode transformar sua forma de pensar. O link para adquirir o livro está na descrição do vídeo. Boa leitura e até o próximo resumo.